Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou aqui Dr. Antônio Martins Farias, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz do Caparibe e hoje são 25 de novembro de 2024. Estamos findando o 11º mês do ano e que o ano de 2024 praticamente se encerrou. Hoje, confesso a você que eu tentei encontrar uma agenda, tentei encontrar um assunto, mas foi muito difícil, porque os jornais, né, estão assim, ocupados praticamente com a questão da tentativa de golpe, né, o suposto inquérito que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais alguns asseclas, né, que segundo a Polícia Federal intentaram contra o Estado Democrático de Direito e a tentativa de golpe de Estado. Não é um assunto fácil, não é um assunto bom de se comentar. É um assunto triste, me entristece no século XXI, né? Nós estamos praticamente 25%, né, do século já se foi, o ano que vem, 25 anos da década de 2000, e a gente ainda fica falando de golpe de Estado. É um golpe, é uma tentativa, né? O golpe de Estado, ele é uma política, né, da América, principalmente da América Latina, de alguns países africanos, que são as forças armadas se apropriam do Estado, tomam para si e começam a decidir por conta própria e torturam, perseguem, enfim, né? Essas ditaduras da América Latina, como tivemos em 64, no Brasil, Argentina, né, Bolívia, isso foi terminado em 1989, mais ou menos, e a gente tem um governo autoritário apenas em Cuba. Não merece aqui eu me alongar, porque todo mundo conhece a história de Cuba. E agora na Venezuela. Na Venezuela nós estamos vivendo novamente um processo ditatorial. É a forma moderna de golpe, né? O golpe, como diz o Bolsonaro, não tem golpe sem general na rua, não tem golpe. Não é isso, né? O golpe tem sido, assim, a modernidade, tem sido a apropriação do poder executivo. Ele se apropria do poder legislativo e do poder judiciário. Foi exatamente o que fez na Hungria, fez, né? O que em alguns países, como o que está fazendo o Hugo Chávez na Venezuela. Ele domina os três poderes. Ele comanda, domina o judiciário e domina o legislativo. Essa suposta tentativa, que a gente não sabe se a Procuradoria-Geral da República indiciará, confirmará, né, o indiciamento dos indicados, dos indiciados, e isso remeterá a um pedido de ação ao Supremo Tribunal Federal. Né? É uma forma retrógrada, ultrapassada. Né? Isso prova que a nossa elite política, né, liderada por Jair Bolsonaro, está muito atrasado, pensando nos anos 60, 70. Né? A maneira como foi projetado, com morte de presidente eleito, de vice-presidente, de ministro de Estado, é uma forma remota, ultrapassada. Os golpes de Estado hoje eles estão sendo, como está tentando Donald Trump nos Estados Unidos, onde ele quer o governo porque quer, com muita arrogância, né, perseguindo as minorias, né, que seriam assim, não os refugiados, mas as pessoas, são os estrangeiros, né, os ilegais, né, os estrangeiros que estão em situação irregular, né, nos Estados Unidos, e provavelmente a partir de janeiro, fevereiro, nós vamos ouvir muito essa questão da deportação, né, da expulsão de estrangeiros nos Estados Unidos. E ele tem também o domínio da Câmara, o domínio do Congresso Nacional e da Suprema Corte. Então, é uma situação que favorece muito ao Donald Trump, né, criar uma ditadura, né, uma ditadura que ele comanda os três poderes. Eu acho muito difícil isso ocorrer nos Estados Unidos. O governo Trump, na minha opinião, é um governo que começa com muita conversa, mas na verdade quando ele tomar posse, ele vai seguir as regras, né, do orçamento, as regras constitucionais lá. Com certeza essa questão dos imigrantes ele vai atarefar, né? Tem a questão da guerra da Ucrânia
e tem a questão da guerra do mundo árabe. Então, acho que o governo americano ele vai mais se preocupar com relação a esses conflitos internacionais, né? Que é a pacificação lá na região de Gaza, na região de Israel, e possivelmente ele impor ao Zelensky e ao Putin uma possibilidade de chegarem a um acordo, né? A possibilidade da Ucrânia ficar do jeito que é, sem a pretensão de entrar na OTAN, né? Que a ideia, o objetivo da OTAN e da Ucrânia é que a Ucrânia faça parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tem por finalidade a proteção da Europa, né? O Putin, que queiramos ou não sou especialista em guerra, mas essa guerra de 2 anos já deve ter causado muitos problemas na Rússia, e o Putin, mais uma vez, está agora já incentivando, você vê o desespero dele, né? Ele está alugando homens, né, de países, né? A Coreia do Norte parece que cedeu 10 mil soldados, e ele agora está incentivando as pessoas que têm uma dívida, acho que é até US$ 95, não sei, tem um valor lá, e quem for à guerra, ficar pelo menos 2 anos na guerra, a dívida é perdoada. Então imagine que é uma prática do desespero, porque o Putin ele precisa de fazer uma convocação dos jovens para a guerra, e ninguém fica satisfeito em ir para a guerra saber que vai morrer, principalmente a jovem, a elite da Rússia, né? Que quem dá sustentação ao Putin é a grande elite, a rica, a classe média alta, né? Então o Putin também vai encontrar dificuldade. O Zelensky, coitado, a gente sabe como está, totalmente desprotegido, provavelmente com poucos soldados também, e os Estados Unidos são os maiores, vamos dizer assim, auxiliares, né, dessa guerra, né, da Ucrânia contra a invasão estúpida, fora de propósito, desrespeitando a todos os acordos internacionais, né? Porque o que Putin fez, né, há 2 anos atrás, ele agrediu os direitos internacionais, os princípios, tudo. Não há quem fique favorável ao presidente da Rússia, ao ditador da Rússia, quando ele agrediu a Ucrânia. De certa forma, isso traz para o Brasil uma certa preocupação, né? Porque o que acontece no mundo tem um reflexo imediatamente em toda a humanidade. Isso é um truísmo que eu estou falando. Mas a gente precisa entender agora, por exemplo, essa questão do governo, da assunção de Trump nos Estados Unidos, acarretará alguns problemas para o Brasil. Porque o Trump, a ideia dele é fechar a economia, pelo menos é o que a gente aprende, né? E taxar produtos chineses e produtos de outros países que entrem nos Estados Unidos. Para isso, ele tenta incentivar a indústria dos Estados Unidos. Ele quer primeiro o americano, segundo o americano, terceiro o americano. Essa é a política que todo mundo conhece. Isso tem um reflexo, né, que o governo do presidente Lula acertadamente recebeu agora por causa das reuniões do G20. Eu acredito que mesmo que não tivesse a reunião do G20 no Rio de Janeiro, o presidente Xi Jinping da China viria ao Brasil para assinar 37 acordos lá. Pela primeira vez eu vou concordar com o presidente Lula, que assinou esses acordos. Eu não li os teores dos acordos, mas é muito importante, né, porque haverá conflito do Brasil com os Estados Unidos a partir de janeiro, né? Então, os Estados Unidos são o nosso segundo parceiro mais importante de comércio internacional. Nosso comércio com a China há de ser fortalecido, porque nós temos uma situação muito, muito interessante, né? Porque a China é um grande parceiro, né? Eu até anotei aqui, mas eu não vou achar com certeza, eu não vou achar, né? Eu sei que nós temos um superávit, né, de 30 bilhões e meio de dólares, né? Nós exportamos mais do que importamos da China. Então, é interessante tudo isso, né? Mas sem tudo isso que a gente está falando, né, não repercute muito bem, mas traz-nos uma certa preocupação para o sistema interno, ou seja, para dentro, intercorpore, né, vamos dizer assim, dentro do país, que é essa insegurança jurídica, essa insegurança política que nós estamos vivendo. Essa tentativa de golpe, sei que foi em 2022, né, e
durante o governo do Jair Bolsonaro. Ele sempre disse o meu exército, a minha aeronáutica, como se fosse, né? Porque o Bolsonaro, ele governou, não é uma crítica, ele governou dizendo o seguinte: não vale a Constituição, vale o que eu penso. Então ele dizia, as 4 linhas da Constituição, ele não sabe nem, porque essa expressão dele, ele não sabe nem, porque as 4 linhas da Constituição ele não seguiu, ele sempre desrespeitou a Constituição durante os 4 anos. Tanto pelo menos as provas podem, esses inquéritos podem não dar em nada, mas ficou provado quanto o Bolsonaro, né, foi agressivo, foi irresponsável com relação à soberania do nosso país. Isso traz uma insegurança, porque o Brasil não era para mais estar pensando em militares rebeldes, em militares que trabalham contra a soberania, contra os militares que trabalham contra a democracia. A democracia é um direito nosso, um direito de todos os cidadãos, todos os brasileiros têm o direito de viver sob uma democracia. Uma democracia com eleições diretas, periódicas, como nós temos, de 4 em 4 anos elegemos governador, presidente da república, prefeitos, né, e assim sucessivamente. Na verdade, as eleições são de 2 em 2 anos. E com o fim, né, de um golpe de Estado, se esse se concretiza, nós hoje não estaríamos aqui. Eu não estaria, com certeza eu estaria preso, porque o Bolsonaro ia mandar prender todos os seus opositores, como está fazendo o Maduro na Venezuela. Esse final de semana, por exemplo, o Brasil é guardião, vamos dizer assim, né, porque ele expulsou os embaixadores da Argentina, o Maduro, presidente da Venezuela, o ditador da Venezuela, rompeu relações diplomáticas com a Argentina e a Argentina pediu socorro ao Brasil para que o Brasil protegesse a sua embaixada lá na Venezuela, em Caracas. E nessa embaixada parece que tem alguns presos políticos asilados na embaixada da Argentina. E essa semana parece que o Maduro quis invadir, cortou luz, está tendo uma espécie de perseguição. E sobre a égide do Brasil. Então ele está agredindo ao Brasil. Porque o Maduro, quando ele corta a energia da embaixada da Argentina, ele começa a botar policiais às portas da embaixada, tipo assim, cercando para prender. Se ele invadir a embaixada da Argentina, ele vai agredir o Brasil. É uma agressão, porque nenhum país no mundo pode invadir uma embaixada. O Brasil jamais pode invadir uma embaixada da Venezuela, da Argentina, do Uruguai, dos Estados Unidos. Não, porque a embaixada, por direito internacional, é uma extensão daquele país. Quando você quando um país abre ou cria uma embaixada em outro país, é uma gentileza, né? E um sinal de amor, de respeito, de tolerância. Então, há que ser um recíproco direito internacional, de ninguém poder invadir. Então, com uma ditadura como na Venezuela, tudo é possível. Da mesma forma, seria no Brasil também, se o Bolsonaro tivesse concretizado o seu golpe de Estado. Não estou aqui dizendo se houve ou não houve, porque isso compete agora, é uma competência da Polícia Federal, das autoridades. Mas ficou evidente durante os 4 anos do presidente Jair Bolsonaro que ele não teve o respeito com a democracia. Ele não teve respeito com a cidadania, ele não teve respeito com a Constituição. E a Constituição, ela é fundamental, nós temos que respeitar, né? Ainda hoje estava lendo, já vou encerrar, estava lendo um artigo do Lênio Streck, que é um dos maiores juristas que nós temos no Estadão. E ele fala exatamente com a decisão do Supremo, que tem que decidir sobre a questão de que há uma limitação de estrangeiros comprarem terras no Brasil. Porque não é lógico que o nosso território físico, material, a gente precisa do estado de Pernambuco, do estado de Mato Grosso, do estado do Amazonas, do estado do Pará, isso tem que ser nosso. Mas o que acontece? É proibido estrangeiros, pessoas físicas ou jurídicas, adquirirem terras no Brasil. Mas o que acontece? Eles criam subterfúgios, desrespeitando as regras, desrespeitando a Constituição, e estrangeiros, governos, empresas, pessoas físicas internacionais estrangeiras vêm aqui adquirir quilômetros e quilômetros de terras. Então, vai chegar uma hora, é o desrespeito absoluto da Constituição, né? Eu vou ver se eu consigo acessar pelo menos o final do artigo do Lênio Streck, para você o que ele fala aqui, ver se eu consigo achar aqui. É muito interessante. Acho que não, ele só vai estar disponível amanhã.
ele não vai, esse assunto é uma publicação só para assinante, mas eu vou acessá-la aqui. Então, é muito importante a gente respeitar a Constituição. E o que o povo brasileiro está fazendo é isso que aqui, ó, o título do Lênin Streck no Estadão é assim: nossa soberania não está à venda. Então não vou ler todo, porque é um artigo muito grande. Eu podia até ter usado ele como tema, mas eu fiquei assim eu estou falando, isso é isso. Por isso insisto, a soberania é condição de possibilidade da propriedade da própria república. É o poder político e de decisão de um país dentro do seu território. Logo, não há dúvida que vender terras para estrangeiros sem quaisquer controle é renunciar à parte da soberania, é permitir enclaves, e isso não é moderno, tampouco constitucional. Ou seja, o Brasil precisa de respeito à Constituição. Tudo isso que eu falei, né, se não tiver respeito à Constituição, não serve para nada. Não é possível que um general, que nós pagamos ele, desde lá quando ele entrou como récord, pagamos todos os cursos para ele se preparou, ele foi para o estrangeiro, fez pesquisa, fez mestrado, fez engenharia, e ele se rebele contra a democracia. Não é possível que os nossos militares, que não são poderes, os militares, eles estão submetidos à Constituição. Eles não são poderes políticos. Os militares obedecem ao poder civil, que é o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Mas querem dar uma noção ao Brasil que os militares resolvem. Gente, isso é inconstitucional. Isso é agressão à soberania nacional. Os militares têm que se ater ao que está lá previsto no artigo 140, 142 da Constituição. 142 e seguintes da Constituição. Não essa questão de golpe de Estado, de ruptura, de tira governador. Não, gente, tira conforme a lei. A lei existe para isso. O Supremo Tribunal Federal está muito atarefado? Tá. O judiciário brasileiro está sobre suspeita? Está, porque você vê, hoje tem outra matéria também no estado de São Paulo, de não sei quantos em tribunais sob intervenção por causa da venda de sentença. Né, olha, aqui a matéria de capa do Estadão aqui para o assinante, 6 tribunais, 16 desembargadores e 7 juízes afastados, o esquema de venda de sentença no país. Isso é uma vergonha. Um juiz passa num concurso dificílimo, assume, se torna desembargador e começa a vender sentença. Isso é falta de respeito, isso é falta de honestidade. E o Brasil não pode permanecer assim. Outra pesquisa, hoje eu estou falando de vários assuntos, né, da leitura que eu fiz do jornal. Uma publicação de 5.504 pessoas no Brasil não leem um livro por ano. O que é isso? Isso é uma prova que nós estamos muito errados. Pessoas, 53% do rol de pesquisados nunca leram um livro. Aí o que acontece? Qualquer discurso, vamos dizer assim, ou abre aspas, trapaceiro, fecho aspas, engana você porque você não sabe, você não teve a curiosidade de pesquisar. Você morre como aquele louco de Brasília, eu posso falar que ele era um louco, que eu não sou autoridade nenhuma, que foi para o frente do palácio do prédio do Supremo Tribunal Federal e detonou uma bomba em nome do suposto, porque eu tenho raiva do 13, porque eu não gosto do 13. Isso é uma pessoa ignorante, coitado. Eu não tenho raiva dele, não. Eu tenho pena, eu tenho dó de uma pessoa tão ignorante, em nome de um que tenta golpe de Estado, desrespeita as leis, ele vai lá e se mata, em nome de uma ideologia. Faltou a essa pessoa conhecimento, faltou a essa pessoa amadurecimento. Então, meus amigos, eu vou encerrando aqui. Fica essa reflexão. Meu vídeo de hoje não tem quase um título, mas eu vou dar um título para ele. Porque eu falei de forma geral, porque eu queria falar, mas a imprensa não deixa, porque onde você se vira em todos os jornais, todas as mídias sociais, a tentativa de golpe, Mas isso é uma falta de respeito à Constituição. O brasileiro precisa de respeitar a Constituição. Acho que esse é o meu tempo. Tá ok, gente? Eu quero agradecer aos que... eu esqueci hoje no final. No início não falei. Vou deixar para o final.
519 inscritos. Estou muito feliz. Muito obrigado a você que se inscreveu essa semana. Ganhei três assinantes, né? De quarta-feira para cá, ganhei 3 assinantes. Muito obrigado. Estou com 519, estava com 516 até quarta-feira. Quarta, quinta e sexta. Esse final de semana estou com 519. Muito obrigado. Não se inscreva, não deixe de pedir para um amigo para se inscrever no meu canal. Passe para um amigo, peça. Muito obrigado mesmo, viu? A meta é até o final do ano a gente ultrapassar os 1.000 inscritos, ok? Muito obrigado e até a próxima.